O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Veja os destaques da edição de hoje. Parceria entre o FPR e Secretaria de Justiça dá origem a um projeto que ajuda a diminuir a violência nos presídios e a criminalidade. Política. No estúdio, o cientista político Fabrício Tomio analisa os impactos da troca de partidos para as eleições do ano que vem. E o que os brasileiros levam em conta na hora de votar? Veja como foi a 5ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Setor de Educação comemora 40 anos. E a trajetória de Helena Collodi, poetisa paranaense que completaria 101 anos essa semana. O FPR Notícias está no ar. Você tem algum caso, algum professor especial do qual você lembra com carinho? Não sei, que tinha alguma relação especial com você? A professora da 1ª à 4ª série, com certeza me espelhei muito nela, na questão do incentivo, da formação e da contribuição que ela deu hoje. Então vejo hoje que isso é de fundamental importância, a valorização do professor enquanto, não somente enquanto mestre na sala de aula, mas enquanto participação na formação, da descoberta do incentivo do aluno. 15 de outubro é Dia dos Professores e por isso nós começamos o jornal de hoje com essa pequena homenagem que você acabou de ver. Ao longo de todo o programa você acompanha outros depoimentos de pessoas que guardaram na lembrança bons momentos vividos com esses profissionais que nos ajudam a construir quem somos. O Paraná tem quase 30 mil presos. A realidade de muitos deles ainda é a violência. Para mudar esse quadro, a UFPR e a Escola de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Estado e da Justiça criaram uma parceria que tem mudado a vida de muitas pessoas. Os resultados desse trabalho você confere agora. Falta de ventilação, alimentação precária, superlotação. A situação dos presídios no Brasil assusta. E esses fatores contribuem para o aumento na violência no sistema penitenciário. Procurando melhorar o sistema, a Secretaria de Justiça idealizou o projeto Vozes no Cárcere. A iniciativa buscou ouvir dos presos o que poderia ser melhorado e introduzir uma cultura de paz. 13 mil presos do sistema penitenciário do Estado do Paraná foram entrevistados e a entrevista era sobre violência. Qual a percepção dos presos sobre a violência? Violência doméstica, violência familiar, violência sexual, violência durante o cumprimento da pena, violência institucional. O projeto começou há 2 anos, uma parceria entre a Escola de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e a UFPR. O objetivo, identificar qual a concepção de violência nos detentos. Que a Escola de Educação em Direitos Humanos tem desenvolvido um processo de formação desses profissionais que busca trabalhar a educação em direitos humanos e a cultura da paz. Participante da pesquisa, Liliane vê a mudança acontecendo. Hoje, em regime semiaberto, ela trabalha como recepcionista na própria Escola de Direitos Humanos. Segundo ela, a pesquisa ajudou a melhorar vários aspectos na vida na prisão. Olha, eu achei que foi bastante interessante, pelo fato de que, quando a gente está lá dentro, ninguém sabe o que acontece. Então, foi uma ideia muito legal, porque assim eles vão saber o que realmente acontece lá dentro, né? Eles sabem o que passam para eles, mas o que realmente aconteceu é a gente mesmo falando, né? A Universidade Federal do Paraná ajudou com todo o desenvolvimento da metodologia de pesquisa, com a aplicação do questionário e análise dos dados coletados. Dessa forma, a universidade exerce o papel de garantir os direitos humanos.
Você sabia que 73% da população transexual do Brasil abandonou a escola e que 90% já viveu ou vive na prostituição? Foi pensando nesse e em outros dados que duas estudantes de jornalismo aqui da UFPR criaram um projeto. Eu existo, faço parte de um grupo que existe no Brasil e no mundo. Com essas palavras, Laisa Machado, primeira mulher trans eleita para ocupar um cargo de direção em escola pública, falou das dificuldades enfrentadas pelos transgêneros dentro das escolas. O bate-papo fez parte do evento organizado pelas alunas Mariana Secom e Marina Mori. Durante 4 meses, elas estudaram o tema. O trabalho deu origem a um site, educaçãotrans.com.br, e foi um dos vencedores do 5º prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Qualidade técnica profissional da pauta é um assunto, não digo inédito, mas muito bem localizado, muito específico e muito interessante, potencialmente interessante, e o fato de estar extremamente ligado a direitos humanos. Foi essa a razão da escolha. Para o orientador da dupla vencedora, a experiência trouxe aprendizado para os dois lados. Confesso para você assim, que aquela hora você diz, puxa, a educação aconteceu ali. Né? Porque foi um processo de você acompanhar, né? Cada matéria, cada passo, você se deparar com a tua fragilidade. Tipo, eu não sei desse assunto, eu aprendi com elas, com as coisas que elas descobriram, com as inquietações delas. Poder olhar o aluno em campo. Né? O maior desafio do trabalho foi a falta de dados. Foi difícil encontrar estatísticas sobre o assunto. E o que foi descoberto é assustador. Encontramos essa pesquisa da Fundação Perseu Abramo, com Rosa Luxemburgo, que tinha alguns dados sobre a rejeição sobre as travestis e transexuais. Eu confesso a vocês que eu fiquei muito comovido a hora que eu encontrei esse dado, porque foi uma procura insana, e no dado dizia assim, quais eram as maiores rejeições que os brasileiros têm. Né? A pergunta era, você atravessa a calçada quando você vê o quê? Um drogado, se eu sei que é um ex-presidiário, mendigo e uma travesti, um transexual. Né? Então era o mais alto grau de rejeição, eles estão juntos com essas pessoas. Então a gente viu, imagine como que é isso na escola. Né? E eu acho que questão de direitos humanos, envolvendo um jornalismo de profundidade, um texto bem apurado, eu acho que isso está fazendo mais diferença no jornalismo do que só dar a notícia. A maioria dos transexuais abandona os estudos pelo preconceito e a pressão sofrida dentro da escola ou pela necessidade de trabalhar. Laisa é uma exceção. Conseguiu se formar e ter uma carreira. Hoje, como diretora do Colégio Estadual Chico Mendes, ela espera servir como exemplo de superação para outras pessoas. Gosto de mencionar o mito da caverna de Platão. A partir do momento que você está ali, não se assumindo ou sofrendo, você está preso nessa caverna. A partir do momento que você vê que essa essência, né, tua identidade é a melhor coisa que você tem, você já vai dar um passo para assumir e para ser o que a tua essência é. Que é, seja trans, seja homo, seja hétero, seja lá o que você for. Mas eu acho que é respeitar e assumir a tua identidade, como eu fiz, né? Atenção, pesquisadores! Acontece aqui em Curitiba o 13º Encontro Nacional da ABET, a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. O evento acontece de 28 a 31 de outubro. O prazo para inscrever trabalhos já terminou, mas ainda dá tempo de assistir às palestras. Basta se inscrever no site que aparece na tela. Transportar pacientes entre as alas de um hospital exige muito cuidado. Imagine então quando os médicos precisam levar de um lado para o outro um recém-nascido. A atenção precisa ser redobrada, não é mesmo? Foi pensando nisso que os departamentos de Design, Medicina e Música da UFPR se uniram para criar um projeto que vai ajudar a melhorar o transporte de bebês dentro do Hospital de Clínicas. Confira! Bebês tão pequenos, mas grandes na vontade de viver. Na UTI neonatal do HC, bebês de apenas 1 kg, 900 gramas, necessitam de cuidados especiais. Muitas vezes, eles precisam ir de uma ala a outra para fazer exames, cirurgias, e o transporte intra-hospitalar é delicado. Esse transporte é um procedimento altamente complexo, porque envolve uma vida de um recém-nascido de alto risco, que nós chamamos.
Assim surgiu o projeto de criar um vídeo que ensina como transportar. Nós, como cirurgião do Hospital de Clínicas, nós não temos competência para realizar isso. Então, nós procuramos agregar outros profissionais de nossa universidade e que também tivesse uma participação dos alunos neste vídeo. O projeto é uma parceria entre os departamentos de Design, Medicina e Música, todos unidos pela vida. Eu, como leigo, entendia que esse é um problema que estava resolvido, que não teria grandes complexidades. Mas, ao mergulhar no tema, ele verificou que, de fato, há uma necessidade de desenvolver um material didático para apoio à medicina, para ensinar médicos, enfermeiros, alunos de medicina, alunos de enfermagem. E aí faltava esse vídeo, né? A importância de colocar som e a importância deste projeto é a possibilidade interdisciplinar. 3 áreas que, a princípio, não teriam muito a ver, medicina, design e música, de repente encontram uma possibilidade de trabalhar. O vídeo foi selecionado para o 36º Congresso Brasileiro de Pediatria em Curitiba, que acontece até o dia 12 de outubro. A iniciativa também chamou a atenção de Luciane, que decidiu fazer a dissertação de mestrado baseado no material. Eu tinha como desafio do meu mestrado trabalhar o tema usabilidade e ergonomia em contexto de emergência. Eu, como profissional, como psicóloga, como mãe e tudo mais, e como estudante fazendo um mestrado nessa área, fiquei completamente fascinada pelo tema. Você sabe o que faz um profissional da gestão da informação? Quem quiser conhecer os detalhes dessa profissão de uma maneira interativa, pode participar da 3ª sugestão, que é a Jornada de Gestão da Informação. O evento acontece entre os dias 18 e 24 de outubro. Para saber um pouco mais sobre o dia a dia desse profissional e o curso na UFPR, você pode ainda assistir ao programa Vocação. É só entrar no nosso site. E falando em gestão da informação, o curso tem um projeto de extensão voltado ao desenvolvimento de produtos e serviços que ajudam muitas empresas. Confira na reportagem de Amanda Pofal. Qual a melhor maneira de transmitir algo e a importância da informação? No 4º período do curso de Gestão de Informação da UFPR, os alunos aprendem na prática como elaborar projetos informacionais. A disciplina existe desde 2009 e abrange a tríade do curso: ciência, tecnologia e administração. O principal é que, ao final, o aluno ele tem competência para ir para o mercado, gerenciar e planejar novos produtos, desenvolver ideias criativas. E como o mercado hoje está exigindo esse profissional que tenha mais essa capacidade investigativa e proativa, esse é o principal mote da disciplina. E a disciplina já gera frutos. Um folder sobre o Jardim Botânico, desenvolvido por um grupo do curso, teve os direitos comprados pelo Boticário. Outro produto que deu certo foi uma tirinha sobre o próprio curso, que foi distribuída durante a Feira de Profissões da UFPR neste ano. Stefane está começando a matéria agora e diz estar animada para desenvolver o projeto. Vai ser uma experiência muito bacana, porque a gente vai mesclar vários conhecimentos de várias disciplinas, né? E vai ser assim, a aplicação de tudo que a gente já viu em um produto e serviço de informação. O estudante Gustavo Zanetti já passou pela disciplina. Sua equipe desenvolveu um jogo de idiomas impresso para ser distribuído a taxistas, pensando na Copa do Mundo e na necessidade destes trabalhadores de entender idiomas estrangeiros. Para Gustavo, a disciplina é essencial para sua formação. A minha carreira, além dos relacionamentos interpessoais que eu criei com os outros colegas de equipe, acredito que o desenvolvimento de habilidades técnicas que nós adquirimos no decorrer do curso, como, por exemplo, elaboração de produtos, elaboração de estratégias, de marketing, design de informação, todos eles são agregados a uma disciplina e isso leva para o mercado com uma bagagem maior para que eu possa enfrentar qualquer desafio que venha a surgir. A disciplina é ofertada nos últimos anos do curso. Dessa forma, os alunos saem com experiência no desenvolvimento de projetos e prontos para o mercado de trabalho.
O 5º Encontro Latino-Americano de Edificações e Comunidades Sustentáveis vai ser realizado entre os dias 21 e 24 de outubro aqui em Curitiba. A proposta desse ano é repensar a cidade durante palestras e oficinas. As inscrições para as oficinas já se encerraram, mas ainda dá tempo de concorrer a uma das vagas remanescentes. O setor de educação da UFPR está passando por um momento especial. Além de completar 40 anos em 2013, o setor também vai mudar de campus. A UFPR TV preparou uma reportagem especial para contar a história desse setor tão importante para a educação do nosso estado. Quando aquele cheirinho de café invade o 2º andar do Dom Pedro I, é sinal de que Dona Conceição está por perto. A figura dela já é conhecida pela universidade. Também pudera. Começou a trabalhar na UFPR em 1961, com apenas 21 anos. Hoje, perto de completar 73, conhece como poucos a história do setor de educação. Converso, dou conselho, né? Caminho, sabe? Conheço tudo, então o que eu puder fazer eu faço. Está ao meu alcance, né? Dona Conceição acompanhou o nascimento e o desenvolvimento do setor de educação, que em 2013 completou 40 anos. Mas o decreto que criou o setor em 1973 é resultado de anos de transformações da educação no estado. A história dele começa em 1912, com o surgimento da Universidade do Paraná. Em 1912, já há um projeto que ganha efetividade. Esse projeto cria a Universidade do Paraná, inicialmente formada por 3 faculdades, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Engenharia. Medicina um pouquinho depois de Direito e Engenharia, mas as duas estavam pensadas, as 3 faculdades, dentro do mesmo projeto. A formação de docentes ganhou impulso em 1938, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. No ano seguinte, ela deu início à primeira turma de pedagogia do Paraná, que tinha apenas 9 formandos. No projeto anterior, no projeto de 1912, não estava previsto investimentos em formação de professores, não estavam previstos investimentos no quesito, digamos assim, propriamente educacional. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de 38, ela traz essa inovação para o estado do Paraná. Isso é bastante interessante, justamente porque ela vai possibilitar uma formação superior para os professores do nível secundário. E aí atinge, portanto, todas as licenciaturas, ou seja, Química, Biologia, Filosofia, Letras, e um dado novo do final dos anos 30 é a criação do curso de Pedagogia. Em 1946, a Universidade do Paraná e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que até então eram instituições distintas, se unificaram. Logo depois, em 1950, é criada a Universidade Federal do Paraná. Mas foi nas décadas de 60 e 70, com a ditadura militar e as mudanças promovidas por ela, que a universidade se transformou mais rapidamente. Essa reforma, para o bem e para o mal, ela pode ser considerada como um divisor de águas em relação ao desenvolvimento da educação superior aqui no Brasil. Antes da lei, tratava-se daquela estrutura mais convencional, que talvez pudéssemos chamar até de mais oligárquica, que resultava na existência de uma universidade mais fechada, mais estreita, fortemente restrita às elites. A universidade ela tinha uma proposta, digamos assim, mais contida em termos de cursos, em termos da sua própria realidade dentro daquela época que foi a época de 1970, que estava, então, iniciando um processo de reforma universitária. 2 momentos são marcantes. 1970, a criação da Faculdade de Educação, ou seja, o antigo curso de Pedagogia agora se constitui numa faculdade. E em 1973, que eu acho que é o ponto mais interessante de ser destacado agora, porque é justamente o momento que nós estamos, de certa maneira, comemorando, é a criação do setor de educação. O surgimento do setor de educação abre novos rumos não só para o ensino, mas também para a pesquisa dentro da universidade. Nas universidades, nós temos uma série de professores que se destacaram como pesquisadores. Porém, eles desenvolviam suas pesquisas, contudo, ainda de uma forma não institucionalizada. Então, no contexto da reforma de 68, na reforma universitária de 68,
é justamente o contexto que vai criar, e principalmente não apenas criar, mas dar incentivo ao desenvolvimento do sistema de pós-graduação no Brasil. A década de 70 foi marcante para o Brasil. Os movimentos sociais se expandiam por todo o país em resposta à repressão da ditadura militar. Para a professora Odilon, a atuação do setor de educação não se restringiu às questões do Estado nessa época. Os grandes debates nacionais também integravam as pautas do setor. Movimento dos negros, movimento pela questão indígena, movimento das mulheres, né, em defesa dos direitos das mulheres, né, o movimento pela anistia, e um movimento específico ali que é pedindo a reabertura da UNE. Há uma grande mobilização nacional, não só em torno de uma bandeira, mas de um conjunto de reivindicações, etc. Né, digamos que o ponto de convergência era a expectativa da redemocratização do país. O setor, seus professores, técnicos, estudantes foram se organizando para pautar a discussão da educação aqui, com mais dificuldades no início, por conta do período de repressão, e depois criando formas de resistências nas suas organizações estudantis, nos grupos de estudos, nos congressos promovidos aqui pelo setor de educação. Então, acho que o setor foi acompanhando essas discussões, a própria redemocratização da educação do país, os novos projetos para a educação nacional. Para lutar por um país mais justo, é indispensável fortalecer seu sistema educacional. E certamente os avanços que a educação pública do Paraná viveu nas últimas décadas também são frutos do setor de educação. Bem no finzinho da década, né, começa a tramitar talvez a mais importante lei da educação brasileira, né, da Lei Geral da Educação Brasileira. Nós chamamos de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela contou com um processo bastante democrático, né, o setor se envolveu, mandando sugestões. O setor hoje se elevou, ampliou seu arco de atividades na escola básica, nas redes públicas. O professor tem que fazer o aluno de tal forma que dê glória para ele, um vencedor no seu ramo. Sem mexer se ele quer ser isso, aquilo, seja o que ele queira ser, estimulá-lo. Ele tem que ter uma visão boa, não é apenas ideológica. Há alunos de diferentes estados da federação cursando hoje o nosso programa de pós-graduação, mas grande parte dos nossos alunos são aqui do estado, da cidade de Curitiba, e principalmente são oriundos da escola pública, são professores na escola pública. Então, efetivamente, boa parte dos temas de pesquisa, dos objetos de pesquisa, dos produtos que essas pesquisas geram, eles retornam para a própria escola pública, seja do ponto de vista da formação desses professores, né, que com o título de mestre, com o título de doutores, asseguram uma qualidade melhor na sua intervenção, seja nos próprios resultados das pesquisas que podem atingir diretamente as práticas educacionais. Eu acho que o setor pôde contribuir de uma forma, né, participante. Nós tivemos vários professores do próprio setor que atuaram também em gestão pública, tanto municipal, estadual como federal, né, tiveram possibilidade de interferir nessas políticas também. Então, eu acredito que foi uma contribuição muito válida, né, que o setor tem trazido nesses 40 anos. Roberlaine é um exemplo disso. Foi no setor de educação da UFPR que a atual secretária da Educação de Curitiba construiu sua trajetória. O conhecimento que adquiriu da graduação ao doutorado na UFPR agora retorna em forma de trabalho para os estudantes da capital paranaense. Essa aprendizagem que a universidade deu, principalmente com relação a entender a escola pública, é que me fez uma profissional diferenciada. E acredito muito que o mestrado e doutorado numa linha como a minha de História e Historiografia abriu as portas para entender e interpretar um pouco dessa identidade da profissão docente, que é algo que marca substancialmente o próprio setor de educação. São 4 décadas de muito trabalho e insistência na importância da educação para a sociedade. Quase meio século formando docentes e, consequentemente, construindo um futuro melhor para o país. Mas tanto para quem viveu os primeiros dias do setor, quanto para quem ainda atua nele, os desafios vão continuar exigindo anos e anos de trabalho.
Um grande desafio que o setor tem é de congregar essa parte toda da formação de professores, né, que hoje ele faz em conjunto com os demais setores, né, ciências exatas, ciências biológicas, ciências humanas, e dar digamos assim, uma nova dimensão à formação do professor, né? Hoje, e eu percebo isso dentro do próprio ensino fundamental, as crianças, por exemplo, estão muito conectadas, os jovens estão muito conectados com uma era totalmente informatizada. Acho que a gente tem muito que crescer ainda, começar a trabalhar num casamento harmonioso entre o livro, que ainda é importante, mas também o tablet, não é? As novas tecnologias de interação, a internet. Esse é um desafio que ainda a gente tem que se colocar. No sentido de que possamos proporcionar para o conjunto da população essa escola que às vezes está lá na vanguarda, né, mas que não deve ser só das elites, né, deve ser da população ou da sociedade como um todo. Em breve, o setor de educação será acolhido pelo Campus Rebouças. A expectativa é grande para que a nova casa traga novos frutos para um dos setores mais importantes da universidade. Mas vale lembrar, as conquistas do futuro carregarão para sempre o suor de quem há 4 décadas se dedica à educação na UFPR. Essa comissão dos 40 anos, que está trabalhando e vai continuar trabalhando, ela tem esta meta de reunir os registros históricos, os registros da memória, os documentos, para que o novo prédio nos abra portas para perspectivas novas, mas leve junto as marcas desse afeto, desse registro da memória tão importante dos tempos que tivemos aqui nesse prédio e que possamos estar lá lembrando desses 40 anos que vivemos aqui e projetando o futuro. A solenidade de comemoração dos 40 anos será na terça-feira, dia 15, no Teatro da Reitoria. Lá vai ser lançada uma campanha para reunir documentos e fotografias antigas para uma publicação com a história do setor. E daqui a pouco, como será que os brasileiros escolhem em quem votar? E ainda uma homenagem a uma das maiores poetisas do Paraná, Helena Collodi. A gente volta já. O que a senhora pensa sobre o trabalho do professor? Eu acho que eles fazem um trabalho assim que tem que ter muita paciência, para saber lidar com as crianças, né? Então eles merecem que o governo pague bem eles, né? Assim como o policial, tudo, eles merecem, né?
Quem quer mudar de curso precisa ficar atento. 14 de outubro é o último dia para as inscrições do Provar na modalidade Reopção de Curso. Mais informações no site que aparece na sua tela. Acabou hoje a 5ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR. A nossa equipe acompanhou o dia a dia do evento e mostra agora os melhores momentos. Veja na reportagem de Gabriela Broliani e Amanda Pofal. A 5ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná teve início nesta segunda-feira e durante os 5 dias de evento, ela reforçou a indissociabilidade entre os 3 pilares da universidade. O ensino, que é feito em sala de aula, a pesquisa, que é desenvolvida por alunos e professores nos grupos de iniciação científica, e a extensão, que leva o conhecimento daqui para a comunidade. A cada ano a CIEP está mais integrada de fato, mostrando que é possível fazer, em às vezes projetos até contínuos, o ensino, a pesquisa, a extensão, tem a questão também da inovação tecnológica, que é um outro dado, é uma outra dimensão muito importante. Em 2013, a CIEP abrigou também outros eventos que já aconteciam aqui na universidade, como a 21ª edição do evento de iniciação científica, a 6ª edição do evento de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, a 12ª edição do encontro de atividades formativas e a 12ª edição do encontro de extensão e cultura. Durante a semana, cerca de 1.800 trabalhos que foram inscritos nesses eventos foram apresentados aqui, no setor de Ciências Sociais Aplicadas e em todo o campus botânico. Os temas foram os mais variados. Nosso projeto ele tem como foco, então, fazer a análise de alguns textos, né, que já fizemos alguns anos anteriores, e tentar compreender, por exemplo, como é a escrita como é o letramento, né, do estudante surdo. Os professores orientadores dos projetos também estavam presentes para apoiar os alunos. Essa troca, essa articulação de conhecimento é muito importante e aqui é o momento em que eles se deparam com o desafio, né, de sair da nossa relação endógena, orientador, orientandos, e tentar socializar o conhecimento com outros grupos na universidade. É muito legal. O nervosismo dos estudantes é comum, afinal, um trabalho de anos tem que ser resumido e apresentado em apenas 15 minutos. Como toda apresentação, a gente sempre fica um pouquinho nervoso no começo, mas acho que fizemos uma boa apresentação. Todos os trabalhos eram avaliados pela banca, composta por profissionais e professores. Eu tenho notado um crescimento muito grande desse evento de iniciação científica, o que é extremamente bom para os alunos. Eventos como a CIEP proporcionam uma oportunidade única de troca de experiências entre alunos, professores, pesquisadores e extensionistas. Eu assisti às bancas de pesquisa, de projeto de pesquisa dos alunos de arquitetura e urbanismo. Gostei bastante, achei bem interessante e é bem estimulante também. Eu tenho vontade de entrar em grupos de pesquisa. Foi legal ver como que é apresentado o projeto. Mas a CIEP não foi feita só de apresentações formais dos alunos. Ela também contou com palestras e mesas redondas que aconteceram aqui, neste auditório, todos os dias da semana. A CIEP recebeu a avaliadora da extensão universitária, professora Sônia Mendes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para falar da importância desta área da universidade e como obter o melhor proveito das atividades através da avaliação. Considero que o maior desafio ainda é institucionalizar a avaliação da extensão dentro das universidades. Ainda é uma prática pouco comum, as universidades, claro, estão se preparando para essa tarefa, porque é uma mudança na direção dos rumos da própria concepção dos programas e projetos da universidade. Mais do que palestras, os alunos puderam interagir com os projetos de extensão da UFPR através de oficinas. Os integrantes estiveram na CIEP para passar o conhecimento obtido através dos trabalhos. Foram 7 oficinas nas mais diversas áreas: saúde, comunicação, fotografia, educação, empreendedorismo e até mesmo diversão. Um dos destaques foi a oficina de malabares, realizada no gramado do Jardim Botânico, que mostrou um pouco da arte circense aos alunos. Eu gosto da brincadeira que envolve o circo, que é algo que sempre me influenciou assim desde pequeno, que eu gosto muito. E estou fazendo pela segunda vez, que eu gostei muito das aulas.
e me influenciou até nesse entremeio e fazer circo junto com o professor aqui. E a CIEP também foi lugar de cultura. Grupos artísticos da UFPR aproveitaram a semana para exibir o seu talento para o público. Ao todo, foram 4 apresentações. No primeiro e no quarto dia, tocou o grupo de guitarras, coordenado pelo professor Edwin Vasques. Na terça-feira, a vez foi do teatro, comandado por Andréa Petres, e da contação de história por Rosângela Gandim. E a última apresentação foi na quarta-feira, com o experimento Escada, Objeto, Espaço, Caminho. A novidade da CIEP em 2013 foi a mostra de produtos de pesquisa e extensão. Os estandes atraíram as pessoas para o hall do setor de ciências sociais aplicadas, e um dos que mais chamou a atenção foi o do Mundo Mágico da Leitura, o grupo de estudantes do setor litoral que também fez a contação de histórias durante o intervalo. A 5ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR está sendo organizada desde o final da última edição, no ano passado. Em 2013, cerca de 300 monitores participaram da semana, dentre eles voluntários e bolsistas. Organizar um evento dessa magnitude exige uma equipe mais ou menos preparada, porque somos efetivamente docentes e técnicos administrativos, exige esforço. Ana Paula e Sidney trabalharam como monitores e a experiência foi válida para conhecer o evento, porque no ano que vem eles voltam, mas numa função diferente. Eles vão apresentar as próprias pesquisas. Em um ano, de acordo com o meu cronograma que foi desenvolvido pelo meu orientador, nós estamos realizando o projeto. Ano que vem, daí a gente vai apresentar. A expectativa para o ano que vem é desenvolver melhor a pesquisa, porque como a orientação da coordenadora, eu estou ainda fazendo a questão do levantamento bibliográfico. Então vai ter essa parte do levantamento bibliográfico, de coleta de dados, e depois vai ter análise. Então, meu objetivo é chegar no CIEP ano que vem com um trabalho bem feito, bem explícito, com bastante dados e com uma discussão um pouquinho mais, que tenha um embasamento um pouquinho melhor. Dia 28 de outubro é o Dia do Servidor Público e, em homenagem ao trabalho desses profissionais, a UFPR promove a Semana do Servidor. As atividades acontecem entre 21 e 25 de outubro e estão previstas palestras, oficinas e workshops. Os interessados precisam se inscrever diretamente na Progep, que fica na rua Dr. Favre, número 500. Essa semana, o reitor Zac Akel Sobrinho se reuniu com o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marcos Cordioli. O encontro foi no gabinete do reitor e contou com a participação da pró-reitora de Extensão e Cultura, Deise de Lima Picanso. O objetivo foi discutir diversas parcerias entre as duas instituições para novos e também já existentes projetos culturais. E no próximo bloco, como são criados os partidos políticos no Brasil e a nova tendência entre as empresas, as startups. É daqui a pouco. O professor é o que ensina, né? A base de todas as pessoas precisa de um professor. Para existir um médico, precisa de um professor.
que o professor significa para você, os professores? Significa tudo. Na sociedade significa tudo, né? Não é verdade? No começo do mês, acabou o prazo para a criação de novos partidos políticos no Brasil. Mas você sabe como funciona a legislação partidária no país? Confira na reportagem de Tiago Lavado. No Brasil, existem 32 partidos políticos. A diversidade de legendas é estimulada pela Constituição, que prevê a multiplicidade de centros de poder. No entanto, fundar um novo partido no Brasil não é uma tarefa fácil. É preciso trabalho conjunto em diversos estados. A Constituição prevê que os partidos são pessoas jurídicas de direito privado. E para que esse partido exista no Brasil, é necessário primeiramente adquirir a personalidade jurídica. A personalidade jurídica se adquire com o registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. E o partido ele deve ser subscrito, a criação do partido, por no mínimo 101 integrantes. Esses 101 integrantes devem ser distribuídos em 1/3 dos estados do Brasil. Uma segunda fase para a criação de partidos é o apoiamento, porque o partido, até o registro no cartório de registro civil, ele apenas existe. Ele não pode concorrer, ele não tem direito ao fundo partidário e ao horário partidário gratuito no rádio e televisão. Então, para que ele tenha direito a esses 3 benefícios, é necessário o registro do Estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. E para isso, além da criação da personalidade jurídica, é necessário que o partido consiga um apoiamento. O que é o apoiamento? Significa que deve ter o apoio de eleitores correspondente a 0,5% do eleitorado no país. E dentro desse 0,5%, ele deve ser distribuído entre 1/3 dos estados, porque o partido tem que ter caráter nacional, e em cada estado deve ter 0,1% dos eleitores que apoiam esse partido. O processo ainda é analógico e não conta com assinaturas online. Para o Tribunal Superior Eleitoral, a dificuldade em se criar partidos evitaria que um excesso de legendas diluísse os votos dos eleitores. Na verdade, no Brasil não existe problema, porque existem muitos partidos, né? E se a criação dos partidos for muito fácil, muito rápida, ele acaba se pulverizando dentro dos votos dos eleitores. Nem sempre a pluralidade partidária é percebida na prática. Dos 32 partidos, apenas 6 elegeram governadores nas últimas eleições. Mesmo assim, os novatos têm atraído os parlamentares. Os 2 últimos, PROS e Solidariedade, levaram juntos 37 deputados para suas bases. Depois do fim do período de troca de siglas, o Senado aprovou o projeto de lei que retira de partidos recém-criados o direito ao fundo partidário e ao tempo de televisão. A partir das eleições de 2016, as siglas terão direito a cotas mínimas desses benefícios, enquanto não elegerem deputados federais. O projeto segue agora para aprovação da presidente. E é sobre isso que a gente conversa hoje com o professor e cientista político Fabrício Ricardo de Lima Astômio. Fabrício, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Ótimo. Primeiramente, então, a gente poderia discutir essa questão de que agora o parlamentar que mudar de legenda não vai poder levar consigo o tempo de propaganda e nem o fundo partidário, o dinheiro do fundo partidário. Como que isso vai mudar para as eleições de 2016? Bom, isso vai, obviamente, desestimular a criação de algum partido que tenha a intenção única de receber esses recursos e, de alguma forma, utilizar o espaço eleitoral para algum ganho, seja das suas lideranças ou por algum outro motivo. Não significa que não vão se criar mais partidos, os partidos vão continuar se criando, eles podem continuar sendo criados, só não vão ter imediatamente esse acesso. Porém, esse tipo de legislação, até mais dura, já tinha sido aprovada pelo Congresso ainda na década de 90, que ia se implantando paulatinamente algumas restrições ao acesso de recursos dos pequenos partidos. Eles funcionam, mas não têm acesso tão grande a esse recurso. Mas foi duas interpretações do judiciário brasileiro que, de fato, favoreceram de novo a maior ampliação dos partidos. Uma que impediu que houvesse alguma cláusula de desempenho para o funcionamento
partidário parlamentar, e a segunda que transferiu os recursos de um partido, que é resultado de uma eleição, para partidos que são criados e recebem a filiação de deputados. Por isso, vamos chamar assim, esse balcão atrás dos deputados, porque simplesmente criar o partido não dá muito recurso para ele. Mas se ele tiver deputados, ele recebe proporcionalmente o recurso à quantidade de votos que dos deputados tiveram. E é muito diferente aqui no Brasil de outros países? Muito diferente é um pouco estranho. É diferente porque existem várias regulações para partido. Baixa ou quase nenhuma, como é o caso americano, em que, inclusive, para a legislação federal não existem partidos, não é previsto, e são as leis estaduais que regulam o acesso a recurso pelos partidos. Outros em que a proteção e algum recurso para o partido, ou seja, ele é monopolista, ele é única forma de alguém se candidatar e ser eleito para algum cargo público em que haja concorrência. E mais alguns países, entre os quais o Brasil, que além de proteger, promove, ou seja, além de dar um monopólio da representação, também dá recursos em larga escala para que os partidos funcionem. Fundo partidário, recursos para as eleições, horário eleitoral gratuito e assim por diante. De alguma forma, quem tem acesso a esse recurso, alguns, obviamente, algumas lideranças partidárias podem utilizar esse recurso para vários fins que não sejam, inclusive, aqueles que se imagina para um partido político. Né? Uhum. Bom, e como a gente viu, o Brasil tem uma variedade grande de partidos. Mas o que será que a população leva em conta na hora de votar? Conhecer mais o candidato. Eu acho que mais seria o candidato, né? Conhecer o candidato, ver em quem está votando, em quem vai governar, né? A cidade, o estado. O candidato. Por quê? Pelo trabalho que ele faz, pela pessoa que ele é. Aquela velha e boa história. Se o cara tem a ficha limpa, com certeza, automaticamente ele já vai fazer parte de um partido satisfatório, que não tem uma ficha tão suja. Partido você está que nem religião, está que nem igreja, cada um abre aquele que quer. A política devia ter só 2 partidos e pronto. Não precisar tudo cada um inventa um partido aí para roubar, hoje em dia todo mundo é só ladrão mesmo. Bom, a gente percebe que as pessoas, então, elas levam mais em conta o candidato do que o partido político. Como que isso por que isso acontece aqui no Brasil? Existe alguma especificidade? Bom, primeiro tem o nosso histórico condicional. Um dos cidadãos ali disse que devia só ter 2 partidos. Tem que lembrar que na ditadura militar aqui foi proibido a existência de mais de 2 partidos, então umas pessoas com mais idade se habituaram a não ver tantos partidos e acham um pouco estranho. Mas eles existiam antes da ditadura militar. E foi por proibição. Nenhum lugar do mundo proíbe a criação de partidos. Segundo, tem a ver com o sistema eleitoral brasileiro, as regras eleitorais, que são mais ou menos as mesmas desde 45, em que o eleitor vota no partido, mas também é capaz de votar nominalmente para representantes. Então, obviamente, se ele pode votar nominalmente, a maior parte vota, apesar de uma parte de uma quantidade considerável dos eleitores votarem só nos partidos e não em ninguém. Em países em que o histórico é votar só nos partidos e não pode escolher no partido quem ele vai eleger, né, o partido que pré-escolhe, um sistema de lista fechada que tem em alguns países próximos aqui, como a Argentina ou em muitos países europeus, o eleitor não pode votar nominalmente, então ele se habitua a votar num partido. Um terceiro fator tem a ver está relacionado com a compulsoriedade do voto. Muitos eleitores, a minoria dos eleitores, decide com o partido sendo uma questão muito importante. Mas não é uma minoria irrelevante, né? A sua amostra ali nas entrevistas não é muito extensa. Mas vamos supor que se a pergunta fosse, você leva em consideração o partido? Possivelmente você teria 1/3, 40% das pessoas dizendo que não, o partido é importante, mas dentro do partido eu escolho o candidato. Mas como votam 80% mais ou menos, 80 e poucos por cento dos eleitores, o que acontece é que grande parte dos eleitores não leva muito isso em consideração. Onde o voto não é compulsório, esse eleitor normalmente nem vota. Então, obviamente, aquele eleitor que tem uma vinculação partidária que não é tão mais expressivo a quantidade proporcional do que no Brasil,
na maior parte do mundo, às vezes até menor, esse acaba tendo um peso maior no resultado da eleição, porque os eleitores que não têm muito interesse pela política simplesmente não votam. Ou aqueles que não conseguem diferenciar um partido de outro não votam. O que faz com que você tenha alguns países do mundo que têm taxa de comparecimento, por exemplo, abaixo de 50%, 40%, que, obviamente, o peso do eleitor partidário é muito maior. Muito obrigada pela participação, professor. Você conhece o termo startup? São pequenas empresas com um modelo de empreendimento diferente, quase sempre ligadas à inovação. Nesse mês, elas receberam uma boa notícia. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que dá para as startups 2 anos de isenção fiscal. Felipe e Luiz trabalham juntos há 5 anos. Boa parte do tempo em uma empresa desenvolvedora de softwares de computador. Há 1 ano resolveram mudar, abriram a própria empresa de tecnologia. Mas o modelo de negócios da dupla é diferente. Eles escolheram montar uma startup. A gente viu que existia uma oportunidade de fazer um negócio diferente, de desenvolver projetos que pudessem ajudar as pessoas a fazer diferença na vida delas. E foi daí que a gente resolveu montar uma espécie de aceleradora de startups na parte de tecnologia. Hoje, eles apoiam 3 iniciativas, desde uma plataforma online para artistas até um site de venda de ingressos para espetáculos circenses. Vimos essa necessidade de só apoiar o desenvolvimento dessas ideias. Então, nós nos tornamos parceiros dessas empresas para transformar em realidade essas grandes ideias dos empreendedores que só faltava o desenvolvimento para acelerar e colocar essas ideias no ar. Startup é uma pequena empresa que se destaca pela inovação e por operar em condições de incerteza, ou seja, não é possível afirmar se o modelo vai realmente dar certo. Para o consultor do Sebrae Paraná, Rafael Tortato, especialista em startups, outra característica é a chamada escalabilidade. Isso difere um pouco dos negócios tradicionais. E além do modelo de inovação, ela também tem a questão da escalabilidade do negócio. A escalabilidade do negócio ele consegue dar uma proporção maior, seja na venda dos seus produtos ou serviços, diferente de uma empresa tradicional. Com a possível isenção fiscal, as startups ficariam livres de impostos nos 2 primeiros anos de existência. Para quem conhece de perto a realidade do mercado, a medida pode ajudar e muito em um momento crucial do empreendimento. É o tipo do negócio que ainda está em fase de validação, não é muito rentabilizado, existem vários impostos para pagar que a gente não tem de onde tirar o dinheiro ainda. A gente precisa crescer como negócio antes de poder pagar os impostos, então uma isenção fiscal faria toda a diferença. Como ela está começando o negócio, se ela tiver esse período inicial de isenção fiscal, vai ajudar bastante para que o negócio ele consiga se consolidar nos primeiros anos que são os mais difíceis. E para quem pretende se aventurar nesse novo mercado, o especialista deixa a dica. Partir para a ação. Ir junto ao mercado, testar sua ideia, tirar sua ideia do papel, testar ela junto aos clientes, verificar se realmente aquilo que ele está pensando no mercado realmente quer, se o cliente realmente quer aquilo que ele está pensando. Então a ideia é assim, tira o negócio do papel, parte para a realização, mas testa esse modelo junto ao mercado. O Cinemai apresenta durante esse mês o ciclo Documentando a Cultura. Todos os sábados serão exibidas produções que mostram vários momentos da cultura do Brasil e propõem uma discussão sobre esse assunto no país. As exibições acontecem até o dia 26 de outubro e são sempre às 7h30 da noite, no auditório do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, em Paranaguá. Mas se você vai ficar em Curitiba nesse fim de semana, confira algumas sugestões do que fazer na nossa agenda cultural. Várias linguagens se misturam na exposição Abstractos. As obras são de 6 artistas e a curadoria ressalta os aspectos estruturais e formais dos trabalhos. Pinturas em tela utilizando técnicas a óleo, acrílica e colagem são a especialidade de Ana Serafim, Kátia Kimiek, Silvana Camilotti e Vavá Diel. Já os artistas Faisal Iskandar e Jorge Kimiek exploram texturas, formas e cor em fotografias digitais. O Conservatório de MPB de Curitiba completa 20 anos em 2013 e as comemorações já começaram. Do dia 13 ao dia 19, o tema é o Centenário de Vinícius de Moraes e 2 eventos marcam a semana. No domingo, alunos de canto popular do Conservatório interpretam Vinícius e para a quinta está prevista uma roda de choro. A cerimônia de encerramento é no sábado, dia 19, e também terá apresentações.
A Cinemateca de Curitiba exibe até o dia 16 13 filmes do cineasta japonês Mikio Naruse. O diretor criticou com seus trabalhos valores típicos do Japão, enfatizando questões femininas. O estilo do cineasta mistura melancolia e humor. Os filmes são sempre às 6 da tarde e às 8 da noite. Em outubro, o Paraná comemora os 101 anos do nascimento de Helena Collodi. Pioneira, em 1941, ela já escrevia haikais, uma forma poética japonesa ainda pouco conhecida aqui no Brasil na época. Você vê agora um pouco da história dessa personagem tão marcante da literatura paranaense. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Helena Collodi transformou sua estrela em um grande sol, uma luz que ultrapassou até os limites do papel. Foram os versos de Helena que salvaram a vida de uma mulher em depressão, um poema capaz de indicar um caminho em meio ao desespero. Assim, o meu marido foi trabalhar, o meu filhinho foi para a escola e eu estava tão aborrecida, tão deprimida que eu não queria mais viver. Eu via tudo escuro, não via uma luz no meu caminho, pensei, eu vou me matar. E preparei um copo de veneno. Daí pensei, mas como é que eu vou me despedir da vida? E me lembrei que eu tinha um livro seu, porque eu não pude ir ao casamento e dei a paisagem interior para ela, como uma dedicatória. Agora vejam um milagre também isso, porque também me ensinou. Daí ela disse que abriu na prece. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ser o coração singelo que perdoa, a solícita mão que espalha sem medidas estrelas pela noite escura de outras vidas e tira da alma alheia espinho que magoa. E ela pensou, mas eu tenho que tirar os olhos do meu coração, eu posso fazer tanto bem para os outros, tem tanta gente sofrendo. Diz que fechou o livro, jogou fora o veneno e não, desistiu de se suicidar. Depois ela foi, contou para o Dona Manuela e deixou a prece como uma oração, né? E desde então, a poesia de Helena é uma homenagem à vida. São lições em forma de versos da mulher que dedicou os dias ao ensino. Foram décadas nas salas de aula de várias cidades do Paraná. Os alunos foram os filhos que não teve, porque a romântica Helena nunca se casou. Sonho é sempre mais bonito do que uma realidade triste. E eu transferi esse meu instinto materno, que é tão forte, que eu, por exemplo, eu sempre dedicava aos irmãos, aos alunos. Eu chamo até hoje minha filhinha. Às vezes ela vai chorar comigo, vai contar alguma coisa, minha filha. Dizer, sinto que a senhora é minha mãe. Às vezes ela me encontra na rua, diz, a senhora foi a minha mãe. Outro dia encontrei uma, ela disse, a senhora me deu um carinho que a minha mãe não deu. E por falar em mãe, foi Vitória, uma imigrante ucraniana, que despertou na filha o amor pelos versos. As noites da família eram iluminadas por um lampião e pela magia da leitura. Helena nunca esqueceu os versos em ucraniano que ouvia a mãe declamar. Taras Shevchenko é o maior poeta ucraniano, até hoje considerado. Eu ouvia a mãe ler, né? Por exemplo, Dumy moyi lecho mnie z wami. Na что стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв в степу, як полено, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Quer dizer, eu sei porque eu via a mamãe ler, e eu tinha sede de leitura também e aprendi com ela. Paisagem Interior foi o primeiro livro da poeta, uma homenagem para o pai Miguel, que morreu antes da obra ser publicada. Quando eu estava preparando o livro, meu pai teve um infarto e morreu. Daí eu não quis publicar o livro. Deus disseram, mas você não é tão católica, você não acredita que ele continua a viver numa outra dimensão? Digo, lógico. Diz, então publique em memória dele. Então o livro diz assim, sobre o teu túmulo, pai, a coroa de flores com que sonhei adornar teus cabelos brancos. Helena seguiu escrevendo e ensinando, e mesmo quando os anos dificultaram a chegada dos versos às mãos enrugadas da poeta, ela resistiu, manteve na velhice o mesmo amor pela vida e seguiu dando lições, vivas até hoje, graças ao poder da palavra. O que eu queria dizer era tão alto e tão longe que nem consegui soletrar suas palavras estrelas. Deixei de escrever uma porção de tempo. Daí uma outra vez eu fiz uma outra poesia. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Então a gente tem de fazer o que pode. Você não pode chegar a onde quer. Toda palavra tem um valor presente e um valor futuro incalculável. Que o que se diz, você não pode recuperar mais o que escreveu.
Por mais que queira, não pode, porque sempre tem algum livro que ficou, alguma palavra que ficou. Então, que seja uma mensagem positiva. O FPR Notícias está acabando. Se você quer rever este e outros programas, é só acessar o nosso site ou as redes sociais. A vocês, a UFPR deseja um ótimo final de semana e aos profissionais da educação, um feliz Dia dos Professores. Até semana que vem. Sem professor nós não temos educação, e sem educação, né, fica difícil de sobreviver.